Samhain é um dos 8 sabás presentes na Roda do Ano. A Roda do Ano é um calendário anual e festivo que honra as mudanças da natureza. E ele é celebrado por, normalmente, bruxos ou bruxas, mas não necessariamente. Há muitas pessoas que não se relacionam com a bruxaria dessa forma, mas também, de alguma forma, relembram esse calendário nos seus dias, ao longo do ano. Nesse calendário, a ciclicidade da natureza ela é honrada e percebida dentro de nós, nós enquanto reflexo dessa natureza, a partir do entendimento de que nós estamos sempre nascendo, morrendo e renascendo, conforme o passar dos dias e em diferentes esferas da nossa vida, É um ciclo que todo mundo percorre, independente de qual área a gente esteja falando. No caso do hemisfério sul, porque a roda do ano ela pode ser adaptada ao hemisfério norte ou ao hemisfério sul, ou uma roda mista, que pega aí elementos tanto do norte quanto do sul, No hemisfério sul, Samhain acontece no dia 30 de abril ou no dia 1º de maio, entre esses 2 dias. Em Samhain, de acordo com a história mitológica, é o momento em que o deus Sol, o Sol, morre e a natureza, ou a deusa, passa por um período seco e infértil. Em outras palavras, Samhain anuncia que o inverno está chegando, É um período frio, um período difícil, um período seco, infértil, que é mais ou menos como a natureza vai ficando nesse período. Claro que aqui no Brasil a gente sente o inverno de uma forma bem diferente do que no hemisfério norte, mas é um período bem seco mesmo, independente aí de onde você tá. E Sol é bem a característica disso, É esse inverno chegando. Porém, apesar dessa dificuldade que o inverno vem apresentando aí pra gente, o sabá de Samhain é extremamente importante para que ocorra uma limpeza na natureza, a fim de que toda forma de vida possa ser renovada mais para frente nos sabás seguintes. É um período de luto, Samhain significa um período de luto do qual é necessário que a gente passe para que o renascimento possa acontecer nos sabás seguintes. Trazendo essa analogia para o nosso lado mais interno, quando a gente faz essa reflexão mais profunda em nós mesmos, pouco externo, mais interno, Samhain é um convite para que a gente se recolha, para que a gente reflita, para que a gente pense o que simbolicamente precisa morrer dentro da gente, porque é somente através dessa morte e lutos simbólicos que será possível o renovar por dentro, Então, o que tem aqui, o que a gente está carregando que não faz mais sentido ter e por isso a gente sacrifica aquilo, simbolicamente falando, a fim de que haja a renovação após esse período de luto. O que será que é? Tá, mas o que isso tem a ver com o tarô, Calma que eu vou explicar. O tarô, ele é um espelho do nosso inconsciente, da nossa vida. E quando a gente pensa no simbólico, como eu comentei, essa morte simbólica, é pensar no tarô. O tarô é inteiramente simbolismo. E com toda essa energia aí de renovação, que o sabá de Samhain traz, a gente consegue facilmente fazer uma analogia do sabá de Samhain com a carta da morte do tarô, Esse é um período que é importante que a gente entenda o que a gente está levando na nossa bagagem, Se a gente fizer aí a analogia de que a vida é uma jornada e que a gente percorre essa jornada a pé, uma grande estrada que a gente percorre a pé, a gente obviamente faz a nossa mala, faz a nossa mochila e conforme a gente conhece pessoas e vai fazendo paradas em lugares, a gente vai trazendo um pouco dessa bagagem com a gente e vai caminhando, porque isso faz ser o que a gente é, Mas muitas vezes a gente leva coisas na nossa mala que não faz mais sentido, Um dia ela fez, no momento que aquilo aconteceu ela fez, mas ela não faz mais, então ela acaba sendo um peso muito grande nos nossos ombros, E não é qualquer peso. Não é um peso que quando você descansa um pouquinho, dorme e passa. Não é. É aquele peso que machuca mesmo aqui, Machuca mesmo as nossas costas. E essa carta, a carta da morte, ela é uma carta, eu acho que é a carta mais temida do baralho, Ela é muito mal compreendida, na verdade. Mas ela tem uma mensagem muito bonita, É muito claro o que ela tem pra dizer pra gente, É óbvio que quando
a gente ter que deixar algo dentro da gente morrer, claro que é difícil, claro que dói, né? Mas o que ela vem dizer pra gente, na verdade, é que fazer essa passagem, né? Essa passagem desse período tão difícil é extremamente recompensador, né? É como se ela dissesse que a primavera sempre chega, um novo início sempre chega, mas para esse momento chegar, você precisa passar por esse luto simbólico, né? A carta da morte, ela vem dizer pra gente que o dia ele vai raiar, o sol ele vai nascer, não importa o quão esteja doendo agora, ele vai chegar e vai valer a pena. Então, a pessoa que a gente se transforma após a gente passar por esse momento aqui, por esse momento da morte, é definitivamente alguém diferente. É uma nova versão nossa, é uma renovação que foi necessária da nossa vida. A gente não precisa ter medo da morte e nem das renovações que a gente faz ao longo da nossa vida. Assim como a gente não tem que ter medo de sol, de um inverno, de um período mais seco, de um período mais difícil. A gente tem que entender que esses períodos eles existem justamente para que os momentos altos da nossa vida, né, as nossas primaveras, os nossos verões, eles consigam dar pra gente o potencial daquele momento para a gente ter passado por uma mudança. Né? Então essa reciclagem que a natureza faz, né, com as estações mais frias, né, ali no outono e inverno, é uma reciclagem que a gente tem que fazer dentro da gente também. E se for preciso que a gente se espelhe na natureza, que assim seja. Então a gente não deve ter medo, né, da carta da morte ou desse período de sol. E a gente tem que incorporar isso para que a gente possa desabrochar nas nossas primaveras.